Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Hoje eu estou aqui com o Márcio Grins, do Memorabilia. Falei direito, né? Quase, Ou não? uma pequena sintonia fina, Memorabilia. Ah, pois então, né? Eu disse para ele que talvez eu tivesse que me corrigir. Faz parte do processo. E hoje a gente vai estar conversando então sobre essa editora, né? O Márcio vai estar nos contando a história, enfim, dos lançamentos, né? Que tiveram aqui na feira, então, na 50ª Feira do Livro de Santa Maria, né? Mas antes da gente passar a conversar, curtam, compartilhem. E quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativem as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo estiver sendo postado, vocês vão estar recebendo. E a gente vai ter umas músicas aqui de som. Márcio, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Obrigado, Patrícia, valeu o convite. Estamos aqui num lugar que eu me sinto em casa, que é o Teatro 13 de Maio. Eu estou aqui na sala da Dona Ruth, minha amiga Dona Ruth Pereiron, uma pessoa que eu quero muito bem. Fiz tantas coisas aqui que eu nem lembro de dizer, de produção, toquei nesse palco, gosto demais daqui. E agora com essa aventura do mundo dos livros, né? Desde 2021 com Memorabilia. Já lançamos 19 livros nesse espaço de tempo. Estou aqui com Rita Lee e Tutti Frutti, Santa Maria, Maio de 78, que é o livro do Gerson Vellan, conta a história de um show da Rita Lee em 78, mas também repassa a cena cultural de Santa Maria, fala de outras coisas. E o 1973, um ano que conta, da Turma do Café, que é um grupo de escritores aqui de Santa Maria, que todo mundo conhece por aqui, tem Orlando Fonseca, Candinho, Ronaldo, Raul, enfim, Francisco Ritter. E aí o grande barato é realmente estar num lugar onde eu me sinto muito vontade, que é uma feira do livro, né? Que as pessoas gostam de livro, as pessoas... é aquele espaço que todo mundo está falando o mesmo tema. Apesar de parecer monocromático, né? Todo mundo falando de livro, mas pô, quantas coisas existem no livro, né? É uma diversidade tão grande, né? A gente anda aqui pela feira e hoje, assim, nesse dia que a gente está fazendo a gravação, parou um pouco a chuva, que estava chovendo muito aqui em Santa Maria, né? E tem muita gente andando, crianças, né? Jovens, assim, famílias. E isso é muito legal, porque tem uma diversidade e mostra que as pessoas sim se instigam. O livro já foi morto, o livro já foi decretado como algo morto e completamente fora do tom da nossa realidade, mas a gente percebe que o livro está aí, né? Continua vivo, candente, ainda é algo significativo para a sociedade. E eu tenho certeza que nunca vai morrer, né? E é muito legal realmente ver essa circulação de pessoas. A Feira do Livro de Santa Maria é muito tradicional no estado, né? Porque além de ser a segunda feira mais antiga do Rio Grande do Sul, só perdendo para Porto Alegre, ela é a segunda mais antiga também da América Latina, ou seja, Porto Alegre e Santa Maria foram pioneiras em fazer eventos orquestrados de feiras do livro. Depois vieram outras tantas que hoje são tradicionais, inclusive Buenos Aires, né? Montevidéu, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas essas duas são pioneiras e a Feira do Livro de Santa Maria se orgulha muito disso. É uma feira que realmente, os números, ano após ano, eles são muito bons. Assim, mostra que as pessoas realmente ainda consomem, querem ler, né? E a gente percebe isso, né? Porque eu estou aqui há alguns dias e o período que eu tive caminhando, transitando, reconhecendo, né? Assim, fotografando, né? Eu identifiquei muito isso. As pessoas realmente pegando os livros, adquirindo os livros, né? A sessão de autógrafos, assim, abaixo de chuva agora, nesses últimos dias, as pessoas ali participando. Isso é incrível. Então, puxa, isso nos dá um alento e eu acho que uma esperança, né? Porque parecia, em alguns momentos, parece que o livro vai deixar de existir, que ele não tem o seu lugar e isso não é real. Né? Não, e outra coisa que eu fico muito feliz, eu vejo muita gente jovem comprando livro. Muita gente jovem. Santa Maria é uma cidade que circula, tem muitas universidades, uma grande universidade federal, que é a UFSM, outras tantas, né? Mas esse público está afim de ler, está afim de ler coisas diferentes, de descobrir coisas novas, enfim. Eu acho que
isso realmente para mim é uma coisa que me alegra muito, ver pessoas jovens lendo, não só pessoas das Claro, nossas gerações, claro. 40, 50 anos, mas essa garotada aí de 17, 18, 20 anos, ainda querendo ler e ávido por conhecimento, né? Isso, a Feira do Livro me mostrou o ano passado, por exemplo, muito, e esse ano de novo. Então, ou seja, realmente essa garotada aí tá afim de ler, e isso, pô, significa que o livro vai ficar aí por muito tempo, né? Sim, exatamente. E isso nos instiga, enquanto escritor, escritor, enfim, a continuar produzindo, né? Sem dúvida. Porque são os leitores, as leitoras que vão dar sentido àquilo que a gente escreve, né? Porque ali a gente está colocando coisas que vão seguir caminhos que a gente não sabe quais são, né? Que depende efetivamente de quem está lendo. Então, acho que é bem importante e está sendo muito legal estar aqui porque eu estou enxergando isso. E aí isso me traz muita felicidade, né? Por causa disso que estou dizendo, esperança, né? Agora, ainda há pouco, tem um grupo que está tendo poesia, disparando poesia, uma intervenção na feira muito legal, né? Então, eles param, as pessoas observam, eles vão lá, param, a gente toca, abre numa página do livro e eles acabam recitando aquela poesia. Assim, Sim. lindo, lindo, né? Muito bacana. Mas, Márcio, assim, conta um pouco para nós da história de como nasce o Memorabilia. Acertei agora? Perfeitamente. Ah, que bom, uma hora vai, né? Assim, como é que nasce? De onde que vem essa ideia, né? Que caminho vocês foram percorrendo, né? E como é que tu hoje avalia esse mundo editorial também? Pois é, olha só, na verdade eu comecei a publicar em 2002. Tinha uma editora aqui em Santa Maria chamada CHD, que é do meu amigo Luiz Vidal Gomes. Luiz Vidal é pernambucano, casado com uma carioca. Então morou um tempo em Portugal, na Inglaterra, e tinha essa vontade de ter uma editora, que basicamente começou como editora publicando material de desenho industrial, mas que depois acabou publicando poesia. Foi o primeiro livro que ele publicou, fora do lance acadêmico, né? Claro. Com ele eu aprendi o lance do livro, porque eu participei da editoração, e a gente acabou lançando aqui na Feira do Livro em Santa Maria em 2002, e aí acabamos fazendo mais dois livros juntos. Isso é como se o Vidal vai ser sempre meu eterno mestre nessa jogada de editoração, nesse caminho maluco de escrever, porque ele foi o cara que me impulsionou. Fizemos juntos o Saindo da Lima, primeiro livro, Rock and Roll, que é de 2004, e antes fizemos um livro chamado Santa Invasão Poética, que era uma coletânea de escritores locais, né? Ao qual eu organizei, pela tutela dele ainda, dentro dessa editora chamada CHD. Ou seja, isso me deu. Eu percebi que eu conseguiria fazer aquele trabalho e gostei daquilo que eu aprendi com o Vidal. Acabei editorando outros livros depois, aí por conta própria, sempre trabalhando com diagramador, coisa e tal. Mas, dentro desse percurso, para encurtar um pouco o caminho, em 2018, eu fiz um livro chamado Todos os Pardais do Mundo, que é um livro de haikais, que era um projeto social junto a uma escola da periferia de Santa Maria, ao qual eu ministrava, durante 3 meses eu ministrei oficinas de haikai, e esse material virou um livro chamado Oficina de Pardais, com a garotada, e o meu livro Todos os Pardais do Mundo. Então, um projeto que me orgulhou muito. Ali eu editorei como Memorabilia o nome do livro, né? Pela primeira vez, um amigo meu chamado Paulo Teixeira. No ano seguinte, o Ronaldo Lippo me convidou para... falou que queria editar um livro, coisa e tal. A gente começou a conversar sobre isso, mas acabou surgindo a pandemia, coisa e tal. E no meio da pandemia, a gente acabou realmente dando conta disso. Um livro chamado Meu Reino por uma Cerveja. E o Ronaldo me disse, pô, tem que fazer uma editora, porque tem várias pessoas que andam de editorar livros e não sabem com quem fazer, enfim. Resumindo, mais ainda o lance é que na Feira do Livro do ano passado, eu lancei 11 livros do meu selo. 11. Olha! Então foi uma coisa maluca. Eu editorei, em 4 meses, eu editorei 11 livros. Entre eles o meu livro. Que bacana. Foi muito assim, muito intenso e, tipo, algo completamente inesperado. Teve uma demanda muito grande, né? E foi muito bacana, porque na verdade eu invadi a feira com 11 autores, né? Dentro em 2 dias de lançamento, eu separei em 2 sábados, né?
Ou seja, me vi tomado por isso e sempre tem alguém, ao longo de todo esse período, eu estou fazendo um livro ou outro com espaçamentos maiores. Mas agora, nessa feira, surgiram esses dois livros, o livro da Rita Lee, do Gerson Verlag, e o livro da Turma do Café, em 1973, que são dois livros que, de alguma forma, têm peso dentro da história. Bom, um livro que conta uma história de um show que aconteceu aqui em Santa Maria nos anos 70 e que, de alguma forma, reconfigurou o cenário cultural. E um livro de um grupo de escritores locais que produz muitos livros, e essa é a 21ª publicação. E mais com o material que a gente tem do ano passado, estamos com uma banca na Feira do Livro, como tu sabe, nos visitou lá. Ou seja, esses 19 títulos estão lá e está sendo muito bacana, porque apesar de ter pouco material, no ano passado nós vendemos 500 livros, eu acho um número bem expressivo. Com certeza. E esse ano eu quero vender mais do que isso, né? Tem tudo para esses números serem maiores. Né? Então, se eu vou avaliar essa experiência, eu vou dizer que eu não vivo ainda de livros, não vivo do trabalho de editora, mas eles já tomam um bom espaço na minha vida e sazonalmente, por exemplo, o primeiro semestre, geralmente, pela movimentação da feira, coisa e tal, me dá realmente assim, uma atividade mais forte na editoração, pensar um desenho gráfico de um livro, porque eu penso o livro como produto artístico, não como apenas colocar uma ferramenta de editoração e fazer... Cada livro tem o seu DNA, tem a sua genética própria, mas trazendo uma linha editorial que eu estou já de alguma forma produzindo dentro dessas 19 publicações. Né? É muito interessante a gente poder ver que, assim, em plena pandemia, né, com uma história, mas em plena pandemia, nasce uma editora como tantas que vem nascendo, né, durante esses últimos anos, assim, numa expressão de que, clara, assim, do quanto temos gente querendo publicar e temos material para ser publicado. Então, a história que tu traz, essa vivência que tu nos conta, desse número expressivo de livros do ano passado, né, junto com esse, poxa, é extremamente importante, né? E isso mostra que sim, a gente pode continuar batalhando por isso, né? Mesmo que a gente saiba, como tu disseste, que a gente nem sempre ainda vive disto, né? Nós temos que fazer outras coisas. Mas isto traz um prazer tão grande de fazer, né? E é aquilo, a gente vai caminhando. Sem dúvida. Para mim é um orgulho pessoal, assim. Tenho o maior orgulho de ter uma banca com os meus livros lá, com o pessoal da própria, os autores colaborando. É uma banca que tem uma cor diferente. Gente, né? Olha, vocês têm que conhecer. Quem vir em algum momento em Feira do Livro, aqui em Santa Maria, tem que conhecer essa banca. Porque, assim, as pessoas ali é muito bacana. Tu chega e todos são amigos, né? Então, é um bate-papo que... O primeiro dia que eu cheguei aqui, dou de cara, né, com o Paulo Juncker. Eu acho que eu já até falei aqui no canal, ainda não consegui trazê-lo. Não consegui trazê-lo. Ele é mais tímido. Mas quem sabe em algum momento, né? O Paulo é uma pessoa interessantíssima, tem muita bagagem de vida, é um ótimo escritor de poesia. Maravilhoso. Estou de cara com ele e assim como eu fui vendo que essa relação que tu fala, ela é diferente, né? Parece que as pessoas que estão ali, aí no segundo dia eu chego aqui, tá o Paulo também abrindo, eu disse, tu tá abrindo hoje? Sim, é quem chega aqui que vai abrindo. Então, assim, tem uma outra relação, e isso é muito bacana de ver, que vai para além de uma questão específica de editora e escritora. Comercial. Vai muito além, né? Somos um bando, como diria Isso mesmo, isso mesmo. Isso faz todo sentido se a gente quiser compreender que é muito além, as coisas são muito além de uma questão comercial somente. E para as pessoas entenderem, por exemplo, se tu é um autor independente, tu vai lançar um livro, aí tu vai para uma feira do livro, tu vai ter que deixar teu livro numa banca. Distribuir algumas bancas. Tu não tem uma banca do teu selo, do teu editor. Claro. O que nós proporcionamos aqui? Os nossos autores, eles têm uma banca onde nós vendemos os livros do nosso selo. E aí eu digo que, para mim, o lance de uma editora
independente, como é o caso da Memorabilia, não é apenas editorar um livro. O percurso de um livro ele começa, sim, na editoração, que é importantíssimo, dar um sentido gráfico para o livro, ter uma coerência estética, que é o que a gente busca. Mas depois tem o quê? A gente termina numa feira do livro, vendendo, às vezes, os próprios autores ali em volta da banca, perpetuando esse trabalho, né? Também o fato de que a gente trabalha com uma forte nas redes sociais, nessa atuação que nenhuma outra banca faz isso, aqui na Feira do Livro Santa Maria, que é a banca da Memorabilia, você vai ver nas redes ali, tá, os autores compram, os leitores compram os seus livros, fizemos uma fotinho, ou seja, batemos aquele papo esperto além da literatura, né? E depois, além disso, a gente tem um site, né, que é memorabiliastore.com.br, que nós vendemos livros e entregamos para todo o país. Então tem um pacote completo aí. Eu ainda estou, de alguma forma, aprendendo a jogar esse jogo de ser editor, de ter uma editora. Mas estamos acomodando as melancias dentro desse caminhão. Claro. Mas eu acho que a gente já tem alguns acertos, assim, aprendemos um pouco como jogar esse jogo. Claro. E eu vejo que ainda temos muito a aprender. E eu acho que essas feiras, esse contato com o leitor, com os autores, todo o mise-en-scène, com o próprio lance com as gráficas, tentando melhorar cada vez mais a qualidade dos livros, tudo é um aprendizado. Eu percebo que a gente pegar o primeiro livro, que é O Meu Reino por uma Cerveja, e pegar o último, que é o livro da Rita Lee, tem um caminho de coerência nesse percurso e também de evolução, né? Eu acho que é normal, né? Claro, com certeza, com certeza. E essa questão da distribuição que tu trouxesse agora, né, dessa relação com o próprio público, da proximidade que esse público também tem com os... Porque antigamente parecia assim, que escritora era um ser de um outro planeta, né? Hoje... Eu acho bacana isso, porque as pessoas às vezes se assombram que o próprio autor está vendendo um livro, já pega um autógrafo na hora, já tira uma foto. Então, isso é muito legal. Isso dá um outro sentido também para o nosso fazer, né? Essa questão do afeto, da proximidade, dessa relação que é tão importante para todos nós. E aconteceu muito de algumas pessoas no ano passado pegarem os autógrafos do livro e aí esse ano voltarem para dar o feedback e pegar um outro livro, ou seja, tem uma relação que está se constituindo entre o leitor e a editora. Não, muito, muito bacana. A gente vai deixar também os contatos aqui, né, na descrição do canal, para que vocês possam estar, né, conversando com o Márcio, entrando em contato com a editora, conhecendo o rol, então, de todos esses livros, né, que o Márcio trouxe aqui para nós. Mas eu tenho uma curiosidade. Diz aí. Pois então. Este nome, Memorabilia, vem... Como é que tu falaste um pouquinho de que foi dado esse nome, mas o que instigou? Qual o significado? Sim. Em 2008, eu criei um blog chamado Memorabilia, que eu, na verdade, publicava ali... Comecei publicando poemas e textos ali, crônicas, contos, e depois acabou virando se transformando num site de cultura pop. E esse nome, na verdade, ele me é muito caro pelo fato de que ele consegue condensar muito das minhas crenças em cultura e arte, estética. Porque memorabilia vem do inglês, significa aquilo que merece ser guardado, aquilo que merece ser lembrado. Então, tudo aquilo que a gente tem o prazer de relembrar e de guardar é porque nos é muito algo que nós gostamos, né? Então, para mim, o lance do nome tem um pouco disso. E essa palavra já está no dicionário em português. Memorabilia é justamente isso, aquilo que merece ser guardado, aquilo que tem outros significados maiores. Por exemplo, quando tu deixou de usar uma roupa que tu gostava muito, e tu diz, não, mas eu não vou jogar fora essa roupa porque ela me traz muitas lembranças, né? Tu guarda num cantinho especial tua guarda-roupa. Isso aqui é minha memorabilia dos meus 17, 18 anos. Eu tenho prazer em guardar isso. Memorabilia é isso, aquilo que a gente quer trazer conosco, né? Quer manter junto a nós. Porque, vamos lá, né? Claro que quando partimos desse mundo para um outro, não levamos nada. Mas enquanto estivermos aqui, é muito legal tocar as nossas coisinhas preferidas ali, aquilo que a gente gosta, né? E o próprio livro é isso, né? Então, o nome para mim é perfeito. Eu adoro esse nome, acho que ele significa muito, como eu disse, ele consegue condensar as minhas crenças na cultura, no prazer de ler, de música, de tudo. Que bacana, que bacana. Tu fosse falando, eu já, né, porque minha cabeça sempre num turbilhão de coisas assim. Mas isso mostra o quanto essa editora tem de afeto pulsante dentro dela, né? A gente tem muitas editoras bacanas, boas, enfim,
Mas eu acho que tu traz algo que é o afeto. Não, é o afeto, é o cuidado com o autor participa de todas as partes do processo, e quanto mais o autor está conosco, eu cobro de alguns autores, inclusive, que eu sempre digo o seguinte: quando essa união, se realmente ela é em todo o percurso do livro até a venda, o pó de Pirlim Pim Pim está ali, cara. A mágica Claro, acontece, se claro, vende claro, livros. Eu já claro, vendi, por exemplo, de alguns dos nossos títulos, mais de 500 livros, que é um número claro, expressivo, né? claro, com certeza. Então a gente sabe que é difícil vender livro. Sim, sim. Não tem mágica. Vender livro é muito difícil, mas quando se há um caminho correto, quando se faz uma orquestração daquilo tudo, redes sociais, uma boa plataforma de vendas, o autor vindo conosco, também colocando a cara no mundo, né? Isso tudo facilita. Não, tá ótimo. Eu te agradeço imensamente, assim, né, Márcio, porque para mim, enquanto uma pessoa que está aqui tentando produzir e levar, né, cultura, a grande maioria das conversas aqui eu falo muito da importância, na verdade, da arte como promoção da vida, portanto, de saúde mental. Para mim é muito cara essa relação, né, do quanto a arte consegue trazer resiliência para a gente, né? Então, a experiência que tu traz através da editora, mas que também é uma consequência de um processo teu de vida, Sim, sim, sim. né? Que foi encontrando parceiros, pessoas que também tinham essa ligação e que foram colocando sementes, né? E foram regando essas sementes para estar hoje plantando outras sementes, né? E colhendo frutos. Sim, eu sempre digo que o artista em si, ou quem trabalha com cultura, com arte, é um sementeiro, né? Ele está jogando Sim, e ele sabe que logo ali, às vezes demora um pouco, mas ele vai colher algumas sim, coisas, sim, né? Alguns frutos disso, né? com certeza. Eu não te falei das minhas outras, eu faço muitas coisas além disso, né? Mas Então, enfim, vamos lá. dentro da atividade editorial ou como autor, eu lancei 10 livros, né? E tenho orgulho do meu percurso, porque de alguma forma eu acho que eu tive coragem. Hoje, olhando para trás, eu digo, pô, eu errei pra caramba. E eu sempre, quando penso que eu errei, eu digo, pô, que legal, porque eu estou ajudando outras pessoas a errar menos do que eu errei. E eu acho que esse percurso me ensinou muito a pensar que hoje eu tenho que ser mais cuidadoso numa edição, eu não preciso ter pressa para lançar um livro. E eu passo tudo isso para o autor, né? Porque geralmente quando se tem pressa, é aí que as coisas, que a gente cai do cavalo, né? Vamos lá. Claro, com certeza. E tu tem uma experiência de haikai, né? Eu Adoro acho haikai. que, pois é. Isso é uma conversa interessante, porque eu Essa não tenho. conversa, inclusive, tu tem que chamar Precisa o do Paulo Paulo. Júnior, porque o Paulo, Isso, exatamente. o Paulo, além de ser um karateca faixa preta no haikai, eu tenho orgulho de dizer que o livro do Paulo só saiu porque eu botei uma pilha no Paulo danada, né? Porque ele tinha uma produção muito grande de haikais, e eu sempre via nele um artista talentoso, um escritor pronto, assim, porque ele guardou por muito tempo, ele selecionou por muito tempo, ele me deu um material preciosíssimo, ao qual eu separei 80 e poucos haikais de 400, sei lá, não lembro quantos. E o livro dele, assim, realmente é um primor. é um golpe de mestre, e é um livro de arte. Assim, a gente editou o livro como se fosse um objeto de arte, com ilustrações, tudo. Muito. E o haikai é uma paixão minha, porque eu, por exemplo, comecei com o haikai no início dos anos 2010, publiquei em 2018 meu primeiro livro de haikais, que foi Todos os Pardais do Mundo. Publiquei agora O Bicho do Mato, ano passado, que também traz haikais novos, né? E é uma paixão. Me ensinou muito sobre o haikai. Me ensina o seguinte, ó, que escrever muitas vezes essa qualidade de dizer muito com menos, quando a gente encontra esse equilíbrio, a escrita melhora pra caramba. Eu vou dizer isso, porque é muito difícil. Eu tenho capacidade de escrever muito, mas eu percebi que às vezes eu tinha muito coisas que realmente não eram essenciais para o texto. Tem aquela coisa do escritor escrever com a porta, com a janela aberta e com a janela fechada. Isso, né? Então, tipo, eu resolvi de alguma forma realmente pegar o haikai como um modo de vida, até na minha própria escrita, né? É isso. E eu acho que vale a pena a gente investir. Eu vou continuar tentando. Vai Que eu conseguir. falo, tomara, né? Sabe como é que é? Já cada vez que eu encontro ele, eu falo mais um pouquinho. Porque eu acho que isso que tu traz de poder falar tanto em poucas palavras é muito bacana,
né? Eu realmente a minha história, a minha trajetória, assim, não é dessa proximidade com o Haikai, né? Mas eu sei que você já está instigada, né? Sim, quando eu li o Paulo, porque isso me chamou a atenção, né? Quando eu conheci o Paulo e tive acesso ao livro, eu achei muito interessante, porque não é da Sim. minha trajetória de escrita, do meu percurso de conhecimento, enfim. Mas a escrita brasileira, o Haikai começou no início do século XX, vem lá desde Monteiro Lobato, aí a gente vai passar por... o Érico Veríssimo já falava isso dentro da sua... pincelava isso dentro da obra dele. O Mário Quintana foi um grande haikaísta. O Paulo Leminski foi um grande haikaísta. Enfim, tem muita gente que... Alice Claro. Ruiz, que ganhou inclusive um prêmio Aham, Jabuti com um livro de haikais. Então o haikai tem uma história bacana no Brasil. Eu só acho que realmente a gente precisa jogar mais luz nisso. E claro. eu tenho uma oficina que eu faço com haikais, em que eu gosto de trabalhar com crianças e adolescentes. E eu tive uma experiência muito boa numa escola em que as professoras disseram o seguinte, que essa rapaziada tinha uma dificuldade tremenda de produzir texto. E com o haikai eles conseguiram se soltar. Olha, Isso é que muito bacana, legal. que Então, bacana, como iniciação literária, o haikai também eu acho que é uma ferramenta muito efetiva para que bacana. que seja para descobrir novos leitores ou até mesmo para revelar novos autores, né? Que Aham, é o caso que aham, eu fiz com a Oficina de Pardais, que claro. foram 12 novos garotos ali escrevendo, Que garotos e garotas legal. escrevendo haikais. Que Né? show, que show. Marcos, assim, eu tenho muito a te agradecer, né? Eu que Acho a tua agradeço. disponibilidade, o teu acolhimento, né? Realmente, tu passa, e quando a gente está ali na banca, isso é muito sentido, né? Dessa questão do afeto, dessa questão do compromisso, da questão da responsabilidade, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo foi essa questão desse afeto pulsante, né? Que geralmente são sensações que também me são muito caras, né? Quando a gente fala de saúde mental, não tem como. Sim. Então, é óbvio que quando eu identifico essa questão, para mim, tem um, tem um sentido diferente, né? Então, quero te agradecer imensamente. Deixo agora aberto para que tu possa reforçar contatos, que a gente vai deixar aqui, né? Mas quem está aqui escutando, talvez, né, possa estar entrando em contato contigo, possa estar acessando a editora, né, possa estar encaminhando também projetos para poder conversar Estou à contigo, enfim, disposição. né? Quem quiser conhecer o trabalho da Memorabilia História, Barbada, memorabiliastore.com.br, que é o nosso site, onde está todo o nosso casting lá. Nas redes sociais vocês podem me procurar como Márcio Grings, eu estou em todas, Facebook, Instagram, Twitter, como Márcio Grings ou Márcio.grings, fácil lá, e está lá o meu identificação com memorabilia ou com a minha atividade jornalística. Quem quiser conhecer meu livro também sobre cobertura de shows, pode ir no site quandosombatenopeito.com.br. Todos são muito bem-vindos. Se gosta de livros, se gosta de literatura, se gosta de música, já tem um caminho bem próximo para a gente virar amigo aí e poder trocar figurinha. Bem, gratidão infinita, muito obrigada Agradeço. a vocês que também acompanham com tanto carinho esse canal e que levam isso, né, para tantas partes aí deste mundão. Então, gratidão infinita, gratidão, Márcio, e até a próxima. Ah, e lembrando, como eu sempre digo, sejamos luz.